Esse é o terceiro episódio do podcast Juntas Florescemos. Eu estou aqui com as minhas três queridas jardineiras e eu vou explicar um pouquinho o que é as jardineiras e, antes de mais nada, o que é essa comunidade. A comunidade Juntas Florescemos é uma comunidade de mulheres empreendedoras, autônomas, líderes, gestoras e afins que estão juntas para se conectar, para falar da vida, para falar de negócios, para fazer negócios. E especialmente essas mulheres que estão aqui comigo foram as primeiras doidas, no bom sentido da palavra, que toparam estar comigo nesse movimento. Esse movimento ele tem uma sementinha dele lá em 2023 e ele veio sendo regado ao longo desses anos. E no ano passado a gente fez um movimento. Em agosto de 2024, a gente começou o programa Juntas Florescemos. E a gente abriu a primeira turma, que é a turma Lírio Branco. Essas mulheres que estão aqui fizeram parte dessa turma. E a gente continuou esse ano, a turma Lírio Branco fez a parte 2, o módulo 2 desse programa. E tivemos uma turma 2 do programa, que é a turma Violeta. Cada turma tem um nome de flor. E na turma Violeta, eu já tinha mulheres comigo que estavam no Lírio e eu decidi fazer o convite para essas três mulheres serem jardineiras da turma Violeta, que são as mulheres que vão me apoiar nesse percurso. E não só a mim, né? Mas apoiar as mulheres que estavam entrando no programa. Então elas foram o solo fértil dessa jornada no Violeta. Elas tiveram a experiência de ser participante no Lírio Branco e a segunda experiência de serem jardineiras na turma Violeta. E aí elas têm dois olhares, né? Uma como participante e uma como jardineira, apoiando mulheres que estão entrando nesse ciclo. Então, hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre elas, quem elas são. E vai se chegando com a gente. Hoje a gente está bem confortável no nosso mood. E eu queria abrir essa conversa com vocês, mulheres. Primeiro agradecendo por vocês terem topado desde o princípio estar comigo. A Ju, especialmente, foi uma das mulheres que me incentivou a fazer o programa. Ela, inclusive, uma aula é dela por isso, que ela falou, não, Dri, vai, faz. E nessa conversa eu falei, ela tem que estar comigo. A Thaís também é uma mulher que tem me incentivado muito. E a Amanda também é outra mulher que tem me incentivado muito. E no meio do caminho ela quase não entrou no programa, a gente estava falando disso um pouquinho antes, porque ela estava com um compromisso muito importante, né, de yoga no dia. Mas ela falou, não, eu quero estar com essas mulheres. E eu queria que vocês conhecessem mais essas mulheres, especialmente o impacto de ser participante, depois de ser jardineira nas suas vidas, e o impacto dessa experiência toda de um ano que a gente está um pouco mais, né, nesse processo mais todo. Ou menos, né? Um ano e meio, né? Um ano e meio já. Contem pra Thaís, quer começar? Eu começo. Qual é o impacto aí dessa experiência no Juntas Florescemos para você? Bom, vamos lá. Eu sou a Thaís Sintra, eu sou terapeuta integrativa. Eu entrei no programa não sendo terapeuta integrativa, né? Então, eu acho que talvez esse seja um grande impacto que eu tive, assim, na minha vida profissional, né? Eu cheguei ali sendo a Thaís aromaterapeuta. Era isso que eu era assim que eu me apresentava, né? E de lá para cá, o que mudou? Foi outras formações? Teve também outras formações, né? No sentido de capacitação, de técnicas novas que eu trouxe para o trabalho, mas não era só sobre isso, era sobre a visão que eu tinha sobre mim e sobre a profissão que eu exerci, sobre aquilo que eu entregava enquanto profissional, né? Então, o módulo 1, para mim, foi um módulo muito importante, assim, onde eu mergulhei dentro de mim, escafunchei muito, tive medo, tive dúvida, duvidei do que eu enxerguei ali, de falar, não, isso daqui é quem você é. Não, isso não é quem eu sou. Aonde é que tá isso? E aí, de repente, eu começo... esse processo faz isso, né? As fichas vão caindo aos poucos. E aí eu comecei a olhar e falar, até me arrepia, meu Deus, as escolhas que eu fiz há 10 anos atrás era por causa disso, é porque é quem eu sou.
E se alguém me questionasse, por que você escolheu isso? Eu falava, porque eu escolhi, eu não sabia responder. E aí hoje eu olho para isso e falo, é porque quem eu sou, né? É porque eu sinto as coisas. Isso para mim é importante, sentir. É quem eu sou, né? Você está trazendo uma coisa tão importante sobre entender quem eu sou e como isso impacta nas minhas decisões e o quanto isso reverberou no seu negócio. E você trouxe uma coisa tão importante sobre posicionamento. E eu acho que isso é uma das dificuldades de empreendedores, não só de empreendedoras, mas de empreendedores que são pequenos empreendedores ou autônomos, né? No nosso caso estamos em mulher, mas eu vejo isso de maneira geral no mercado, dessa dificuldade de como eu me posiciono para que as pessoas entendam de fato o que eu faço. Isso, com certeza. Né? Eu acho que isso começa um pouquinho na raiz, né? Porque como que você é como pessoa, o que você identifica dos seus potenciais como pessoa, para que você consiga construir a tua marca, a tua empresa em relação a isso, né? Sim. Porque senão o buraco ele já começa lá atrás com o seu posicionamento contigo mesmo, com a tua própria com a relação que você tem consigo mesmo. E aí, se isso não está claro, você não consegue criar uma outra coisa, né? Ela não tem sustentação, né? Isso, é Disse a isso. Thaís, Você não bate um sustenta. soprinho, você cai, né? Exatamente. Thaís? Exatamente. Qualquer soprinho te derruba. E aí o programa traz isso, né? Esse olhar de quem eu sou, como eu ajo, como eu penso na vida, no mundo, né? Porque eu sou desse jeito. E a sua aula específica fala sobre isso, faz esse casamento de quem eu sou. Eu sou essa, tá bom, isso daqui vai estar dentro do meu negócio. O meu negócio vai refletir isso. Vai refletir tudo quem eu sou? Não, porque eu sou uma Thaís em casa, com meu esposo, com as minhas filhas no meu trabalho, mas essa minha essência, ela está presente em qualquer ambiente desse, né? E aí olhar para o negócio e falar, então tá, então meu negócio pode ser assim, porque aqui eu carrego a minha essência. Exato, e é o teu diferencial, na verdade, né? Porque onde você vai, tem você, né? Como diz o Murilo Gun, onde tu tá, tem tu, entendeu? Então, se tu não tá bem com tu, então não tem como nada Você tá não bom, tá, entendeu? você não tá, né? Você não tá. E a gente tá cortando já, né? Não, mas podcast, essa costura, bora nessa costura. Eu adoro isso, Exatamente. gente. Eu adoro, porque isso é os nossos bastidores. Exatamente. E a ideia desse podcast é trazer os nossos bastidores para frente da câmera. Pra gente trazer esse aquecimento. Mas assim, eu acredito que a grande transformação que eu tive dentro do programa da Dri, apesar de trabalhar com isso, apesar de trabalhar com comunicação, apesar de trabalhar com projetos de desenvolvimento de marca, apesar de eu trazer o que a pessoa quer falar e não sabe como falar, né, para o mercado, eu acredito que foi esse lugar de aceitação própria, né? Por mais que eu tenha trabalhado com isso a minha vida inteira, eu acho que qualquer pessoa inerente da onde é criado, da onde vem, a gente sofre muito impacto social, né? Do que eu tenho que ser, do que eu tenho que fazer, de como tem que ser minha trajetória. E isso tem um impacto tão negativo na nossa vida, muito mais negativo do que positivo, porque a gente já é podado lá quando é pequeno, né, ou ali na adolescência, da nossa própria personalidade. Resgatar isso é um processo muito difícil. Então, assim, eu sempre falo, quanto antes você começar a fazer esse processo, melhor para você, né? Porque hoje aí, eu tô completando quase 40 anos, eu posso falar que faz 2 anos que eu tô vivendo tranquila com a minha personalidade. Foram 2 anos levando muita porrada, 2 anos olhando para isso, falando, não, é isso, não é isso, é isso, não é isso. E vou continuar nesse processo, acredito, por um tempo. Mas se eu não tivesse a base do programa, se eu não tivesse o entendimento do que são minhas forças, do que me diferencia, eu ainda estaria naquele processo de comparação com o outro, eu ainda estaria no processo da impostora, que a gente vem conversando bastante sobre isso, porque a gente o tempo todo tem o processo da impostora com a gente, mas a gente fica nesse lugar de falta de reconhecimento próprio. E o programa da Dri, já logo no começo, quando a gente entrou ali no Lírio, ele já vem e fala, olha, essa é a forma como você funciona, o que você vai fazer com isso, aí nós vamos trabalhando junto. E para mim, isso foi assim... muito, muito interessante, porque eu comecei a olhar e falar, tá bom, eu posso ser generosa, mas eu não preciso me dar para o outro 100%, né? A minha generosidade, exatamente, eu posso ser generosa comigo, né? Eu posso admirar a beleza em mim, né? Eu posso pegar meu amor pelo aprendizado e focar o quanto que eu posso aprender para ajudar o outro no meu trabalho. Porque como publicitária, né, como comunicóloga, a gente trabalha com áreas diferentes, então o tempo todo você tem que estar aprendendo sobre o outro, o trabalho do outro. Então,
pegar esse lugar e falar, tá bom, essas são minhas forças e eu sei o que eu vou fazer com elas agora, eu vou usar elas de forma teoricamente estratégica, né? Sim. É, Intencional. Intencional, obrigada pela palavra, Dri. Para mim foi a grande diferença de estar nesse programa e depois de acompanhar as mulheres desenvolvendo isso também. Então, assim, para mim, Dri, só gratidão. Não tenho o que gratidão é falar, minha. porque Gratidão. mudança na E- minha vida, né? E você quem é mesmo? Vem ela! Quem Ah, gente, eu faço essas perguntas só porque eu faço essa pergunta, né? Graças a Deus eu sou uma pessoa em desenvolvimento. Graças a Deus eu estou em desenvolvimento. Então, assim, o quem se é, para mim, graças a Deus, é múltiplo. Para mim é isso. Você mas é plural, eu né, sou Ju? plural, Graças a Deus eu sou plural. E isso, aprendi com você, Poder que é aceitar, bom! poder aceitar a Exatamente, sua pluralidade, né? exatamente. Porque eu percebo nos processos que eu acompanho, tenho o privilégio de acompanhar vocês, né? Muitas vezes a gente entra em negação do que nós somos, porque a nossa régua está no outro, não na gente mesma. Mas Né? eu tinha uma régua muito pela... Né? Gente, eu tô falando de forças aqui, mas a Adriana Sim, depois vai... Sim, sim. mas eu tinha essa régua muito, muito alta, porque a justiça é uma das forças principais, né? A integridade também. Então, para mim, eu tinha que escolher uma profissão e ser só aquela profissão e ter aquela identidade, porque o mercado me dizia que eu tinha que ser aquilo, que eu tinha que fazer aquele curso, que eu tinha que agir daquela forma. E, na verdade, isso gritava dentro de mim tantas coisas ao mesmo tempo. E era isso que me levava para uma depressão, era isso que me levava para uma tristeza profunda que eu não conseguia entender por que eu tinha. Isso que me levou a tomar decisões de relações, de trabalho, de escolhas de vida que não tinham a ver, na verdade, comigo. Então, que eu brinco dessa dissonância, desses 38 anos, praticamente 38 anos e meio, né, que foi quando a gente se encontrou, aí nesse último ano e meio, isso fez uma diferença muito grande para mim, a partir do momento que eu olhei e falei, caramba, que legal ser eu, sabe? Sou eu. Que bacana ser eu, isso é legal para as pessoas. E aí a gente foi construindo essa egrégora, né, de pessoas que validam tudo isso, que olham para isso. E eu tenho um relato, assim, que as coisas para mim ficaram muito mais fáceis a partir do momento que eu comecei a me aceitar. As pessoas começaram a aceitar quem eu era. Então, quanto mais você é, menos você tem que provar. Então, isso para mim, assim... Boa. E as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito mais rápida para mim a partir desse momento. Então, Sim, sim. isso. Ah, que maravilhosa! Amanda, Manter e pra Sim. você? É tão qual foi gostoso ouvir escutar, vocês né? falando. Ficaria aqui eternamente só escutando vocês. Principalmente porque eu vejo toda essa transformação desde o início de cada uma de vocês, né? Vocês se acompanharam, Então, né? cara, é fantástico. É muito Ver a legal, Thaís, a Ju, que estava ali no início, nessa fase de se redescobrir. E ver hoje a potência que vocês se tornaram, saber que eu fiz parte aí, acompanhei vocês nesse desenvolvimento é muito especial. E eu tenho uma admiração muito grande por cada uma que tá Ai, aqui. que linda! A admiração é completamente recíproca. Com Total. certeza. Porque eu acho que esse é um benefício que você está trazendo. Isso é um benefício do grupo. Porque muitas vezes a gente não reconhece a nossa jornada, nem os Exato. nossos passos, as nossas conquistas, as nossas realizações. Principalmente quando a gente fala de um aspecto interno, né? Mas o outro, a outra, percebe. E aí a gente se pontuou isso muitas Muito. vezes. Muitas. E aí dá aquele clique de tem algo acontecendo. Né? E a gente conseguiu ter um entrosamento tão legal que aí acontecia assim, nossa, mas como que você não tá vendo isso em você, mas você faz isso, isso e isso? Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E isso fala desse lugar, dessa conexão que a gente foi criando mesmo, né? Sim. De você ver o outro, e muitas das vezes isso acontece com todo mundo, você vê no outro, mas em você não consegue ver. Eu acho que o mais lindo desse projeto é estar mesmo em mulheres. Acho que se fosse individual, seria muito diferente. Sabe, essa conexão, a confiança que a gente criou uma na outra, de tô aqui se você precisar, e a gente nem se conhecia pouco tempo atrás. Olha como é doido esse Sim. vínculo que cria, né? Um ano e meio atrás, a gente tava com outras pessoas e hoje eu não consigo ver a minha vida sem você. Ai, Nem a gente sem você, viu, Dri? Sem vocês, sem as outras que estão vindo aí também. E olha, a Amanda tem uma visão também de mulheres, que você trabalha com mulheres há muito tempo já, né?
E tem um fator específico do seu trabalho, da autoestima, do quanto essa mulher se percebe, que a gente está falando sobre isso, né? Qual foi o impacto no seu trabalho, na sua vida, né? De ter vivido um processo desse e trabalhar com mulheres também. Eu lembro que quando eu conheci o projeto, eu estava já numa fase de buscar me conhecer e trazer mais da minha personalidade para minha marca, principalmente por trabalhar com arquétipos de marca. Então eu trago isso para as marcas que chegam até mim buscando retrato corporativo. E eu ficava pensando, tá, mas como que eu vou trazer isso também para os ensaios femininos? Eu não quero trabalhar só com marcas, eu quero trabalhar com mulheres. Então eu lembro que me conhecer mais, conhecer o projeto, fez total diferença, porque foi de fato o momento que eu entendi que eu precisava trabalhar com mulheres, que essa era a minha missão de vida. Porque até então eu fotografava de tudo, casamento, 15 anos, evento de agronegócio, coisas que eu não... Tinha muitas coisas que eu não gostava de fotografar, mas eu fazia, porque eu era fotógrafa e eu achava que por eu ser fotógrafa eu tinha que fotografar tudo. E nesse momento que eu me descobri como fotógrafa de mulheres, mudou toda a história, porque está totalmente ligado com a cura da Amanda da adolescência. Então, trazer quem a Amanda era na adolescência, não querer que as mulheres se sentissem da forma como eu me sentia, trazer o meu trabalho, porque elas se olhem com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito, sem tanto medo dos julgamentos, porque quando a gente traz de fato quem a gente é, todo jogo vira, né? Muda. Realmente. E ter trago a Amanda para minha profissão, eu sei que hoje eu posso trabalhar com qualquer coisa. Eu vou ter a minha essência ali. Eu não vou ser só mais uma fotógrafa, né? Então, acho que esse foi a virada de chave, quando eu entendi que eu precisava entregar de mim para o meu negócio e não trazer o meu negócio para a vida das pessoas. Nossa, que Exatamente. potência isso, né? E você trouxe algo que acho que linka um pouco de tudo que a gente está falando, dessa questão de quando eu decidi me posicionar, né? Quando eu decidi que eu iria atender as mulheres com uma proposta, né? De trazer a tua essência para isso, que algo mudou para você, né? Na sua entrega, em como você comunica isso. E o inverso também reverbera, né? As pessoas começam a entender mais também o que você faz, começam a te procurar mais por aquilo que você faz, você se torna mais autêntica, né? As pessoas começam a se conectar pela Amanda, né? Por quem você é. E aí, gente, fotógrafa de mulheres. Tem outras fotógrafas de mulheres? Claro que tem. Mas tem outra Amanda? Não. Não tem. Não tem outra Thaís, não tem outra Ju, né? E aí eu acho que essa é a grande questão que você trouxe do diferencial, né? Exatamente. E eu acho que isso foi muito fortalecido quando nós três entramos no Violeta. Como jardineiras. Porque quando a gente entra como jardineira, o que nos diferencia de quem acabou de chegar? Uma experiência de 6 meses, um mergulho dentro de si, né? E aí nessa hora a gente olha para essas mulheres que estão chegando ali e a gente se vê. Tipo, nossa, eu era crua. Nessa aula aqui, eu só chorei. Olhei e falei, não sei. E demorei 2 meses para digerir uma coisa que eu não conseguia responder. Num momento de um mergulho, de um lugar que talvez eu nunca tinha visitado, de uma área da minha vida que eu nunca tinha pensado que poderia ser de outra forma. E quando eu entendo que eu sou essa pessoa, já não me cabe mais agir da forma como eu agia. Mas eu também não sei como eu vou agir agora, né? Então a gente começou a olhar para essas mulheres novas que chegam e falar, 6 meses atrás eu estava ali. E eu era assim, e eu era assado. Nossa, esse questionamento que alguém levantou, putz, eu lembro quando eu cheguei nesse momento, eu tive essa mesma dúvida, esse mesmo medo. E aí a gente ter a oportunidade de reviver. Então, revisitar cada um desses momentos de novo, olhar como foi, mas olhar quem eu sou hoje, como eu posso melhorar mais um pouco. E como eu posso mudar mais um pouco, né? E aí eu acho que para mim e talvez para vocês pode isso ter acontecido, quando eu passo a ter esse olhar, porque no primeiro momento é um mergulho muito dentro de si, né? É o meu mundo, é o meu umbigo, sou eu mesmo, deixa eu entender aqui comigo. Quando a gente dá esse passo para jardineiras como elas estão se sentindo, como isso está reverberando
traz junto um lugar de empatia e de compaixão muito maior. Uhum. Essa palavra estava na minha cabeça. E que aí a gente pega esse aprendizado das jardineiras e eu levei para dentro da minha clínica. Tá. Então aí ali eu olho para aquela mulher que chega ali, eu bato o olho e falo, nossa, tem essa força e não tá reconhecendo. Nossa, e tem esse sabotador gritando ali dentro. E eu logo vou falar, silêncio, Bruno, mas quem tem que falar é ela. Né? Então deixa eu ver como dá pra gente conduzir para que ela olhe para isso e ela Exatamente. consiga enxergar isso. Exatamente. Né? Esse é o ponto, desculpa. Não, pode falar. A gente consegue perceber no outro e às vezes o outro não tá percebendo, né? Como é que a gente dá espaço e respeita o processo da outra pessoa? Nossa, dá uma vontade de pegar a mão e falar, vem cá, eu tenho um caminho. Deixa Me eu te mostrar segue. umas pessoas aqui. Quem que você quer? A gente começa a virar um catálogo, Aham. né? Tipo, aqui eu vou levando pra não sei o que lá, essa daqui eu levo pra Essa não sei o que, precisa dessa aqui pessoa, essa daqui precisa pessoa. Exatamente. Nossa, mas dói quando a pessoa não tá Dói. pronta pra viver o processo. Da E a gente gente, já né? estava. Dói. A gente já estava. A gente estava exatamente nesse, Sim, nesse sim. local quando a gente acessou o Lírio, assim. E a gente também precisou tenho do nosso total, tempo, exato. né? Pra E a gente viver. ainda está nesse processo. O Uhum. que eu acho mais bonito na questão do aprendizado né, é que você está sempre em constante aprendizado. Eu acho muito legal ser a gente, sabe? Ser Uhum. ser humano. Cara, eu adoro isso, porque assim a gente tem a possibilidade de a gente mudar o tempo todo. Quem disse que a gente não pode fazer uma nova escolha ou assumir que errou lá atrás? Sim. Ou pegar esse erro e fazer uma coisa diferente para sua vida, ou pegar um acerto e transformar ele também numa outra coisa. Sim. É o que eu estava falando da questão de engessar a vida, né? De engessar, né? Eu trabalho muito com projeto de comunicação e com projeto de marcas, né? E aí você pega assim, mas eu já tenho essa marca há 30 anos e agora eu vou mudar. Óbvio, porque tudo muda, Sim. tudo se atualiza. Mas eu tenho esse posicionamento e não quero, eu quero que ele seja mais, quero ficar mais moderno, mas funciona para você ser moderno, sabe? Então, assim, a gente veio conversando no carro, no caminho daqui, a gente falou assim, a gente trabalha com pessoas, né? Eu acho que assim, a gente tem uma raiz de mulher, um guarda-chuva de mulheres, óbvio, né? Que a nossa base é a feminina, né? Mas eu acredito que a gente também transita isso, né? Assim, eu e a Thaís, a gente atende também outros, né? Homens e tal. Sim. Em outros locais, de outras formas. Mas a raiz do que a gente traz de entrega é sobre pessoas. É sim. Sim. É sobre pessoas, é Ser sobre humano. exatamente como você se relaciona com você mesmo e com as suas escolhas e como que funciona a tua cabeça na hora que você muda essa escolha, porque o trabalho da Thaís, isso pode virar uma doença, por exemplo. Com certeza. Entendeu? No teu trabalho pode virar um burnout, que foi o que Sim. aconteceu comigo. No trabalho da Amanda, é uma pessoa que não tirava foto. Eu tô me usando muito como exemplo, gente, porque eu me uso muito como exemplo. Mas eu nunca tirei foto na vida. E a Amanda me fez fazer um ensaio, que assim... Ensaio. Entendeu? Vejam. Um ensaio que assim... Que traz tudo da sua personalidade. Da minha essência, entendeu? Então, assim, É. essência, né, também um pouco. Então, esse projeto, ele tem um poder muito forte para trazer o feminino de volta, que eu acredito muito nisso, mas muito mais o amor próprio, o auto-amor. Eu acho que quando a gente olha e fala, eu amo o meu filho e faço tudo pelo meu filho, mas você ama você e faz tudo por você também? Quando a gente não Essa dá questão. pra nós. Pra nós, né? Não tem como a gente dar Não pro tem, outro, porque não tem. sobra mesmo, né? A gente precisa dar primeiro pra gente e aí a gente consegue dar pro outro, né? E isso é sermos inteiras, né? Essa inteireza que somos, e isso contempla toda... não existe um caminho, né, Não, Ju? Um único caminho. E você trouxe isso algumas vezes na sua fala sobre a questão da carreira, que você achar... E isso a gente tem um pouco cultural, né? Aquela pessoa que entra e faz a carreira inteira num único lugar, ou enfim, numa única área. E a grande verdade é que as coisas mudam. E essa é a questão que eu acho que a gente trabalha muito no nosso grupo, de nos conectarmos por aquilo que nós somos. Sim. Porque o que a gente faz pode mudar. Pode. Né? Eu sou exemplo vivo disso. Tinha uma agência de marketing, me formei em psicologia, fui para o marketing, trabalhei 7 anos e tralalá com agência e hoje estou aqui com vocês nesse projeto lindo, né, do Juntas Florescemos. E é claro que nada é perdido. Então,
eu escuto muito isso às vezes das pessoas que vão fazer transição, de mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente sempre consegue usar aquilo por onde a gente passou. Thaís falou disso agora, né? Tudo é experiência, Toda a né? experiência. Tudo é experiência, nem que seja pro ruim, né? Nem que seja para você não ir para aquela rota, tudo Pra é saber o que não te experiência. serve. Exatamente. Onde Já não é te um cabe, né? começo, porque eu comecei a minha transição de carreira, de volta para psicologia, sabendo o que eu não queria. Eu não sabia. Inclusive, vocês lembram disso? Acho que a Thaís estava e a Ju ainda não estava no primeiro lá em abril de 2024, não né? tava ainda. Mas você Eu estava não no tinha movimento. conseguido ir, mas eu já estava com você. Já estava comigo, já estava sabendo, né? Você teve alguma coisa no dia que eu não vou lembrar o que. A Amanda chegou um pouquinho depois, mas eu lembro que neste primeiro encontro presencial que eu fiz em 2024, eu lembro de falar para as mulheres que estavam ali assim, gente, eu tenho um nome, Juntas Florescemos. Aonde isso vai dar? É tudo que eu tenho. Um nome e um sonho. Um nome e um sonho. Ela Um nome disse. e um sonho, ela disse. E aí disse isso e hoje abrindo a sua terceira turma do programa. Exatamente. É isso. Ela tinha um nome e um sonho. Um nome, propósito. Sim. E é isso, assim, a gente já sabendo o que a gente não quer já é um começo. Exato. É um grande começo, Uhum. gente. É um grande começo. Já dá pra gente entender pelo menos alguns passos que a gente pode trilhar e ir construindo, né? Entender que o processo é o caminho. Muitas vezes a gente fica esperando lá, né? Quando chegar lá, às vezes a gente não tem nem consciência desse lá para onde a gente quer ir, né? E pensando nessa questão do para onde a gente quer ir, o que vocês visualizam para o futuro, sabe? Com tudo isso que vocês estão de bagagem, de vida, né? Não só do programa, porque o programa é, claro, algo que vocês vivenciaram intensamente no último ano. Mas vocês trazem uma bagagem de vida, vocês são 3 mulheres estudiosas, dedicadas, né? Então vocês trazem toda uma bagagem. E aí, quando vocês têm hoje essa visão, vocês sabem montar metas agora, associando a essência de vocês. Aquelas que correm. Obrigada, Deus. Eu cheguei, Senhor. Eu cheguei. Fala um Planejamento, pouquinho, porque essa mulher aqui virou do avesso fazendo meta. As minhas metas sempre foram assim, virada do ano, esse ano eu quero viajar, trocar o carro. Faz 6 anos que eu quero trocar o carro. É a meta que você só revê no final do ano que vem, né? Putz, não foi Não esse troquei. ano. Vamos para o ano que vem, mas ano que vem. Então sempre foi esse lugar muito de um sonho. E eu falo até, eu revisito isso muito na minha vida. Eu trago muito esse lugar desse romantismo. Então eu espero amores românticos, né? Eu espero amizades da vida toda. E as amizades que eu tenho aqui agora, como se tivesse menos, como se fosse menos do que uma pessoa que eu conheci quando eu era, sei lá, 5 anos. Eu não tenho essa pessoa dos 5 anos, mas eu tenho outras que eu fui conhecendo no caminho, né? Que parece que é dos 5 anos. Exatamente, que traz tanta intensidade e verdade e troca, né? E eu falo de relação como vontade, como desejo, como querer, né? A gente se relaciona com quem quer se relacionar com você de verdade, de volta, né? E aí não tem tempo. Esse é um caminho que o tempo não faz parte. Não faz parte. Então pode ser às vezes 1 ano, ou 7, ou 10. E é a mesma coisa, A né? intensidade, né? Exatamente. Mas devaneei aqui. E aí sempre fui desse lugar muito romântico de a meta é isso. Esse ano meu sonho é viajar. Esse ano meu sonho é reformar não sei o quê. Então sempre foi assim, meio que universo. Traga pra mim. E não que eu não acredite nisso, eu acho que a gente tem sim que trazer essa consciência de pedir essa potência, né? Essa energia que existe a mais para ajudar a gente. Mas a gente tem que entender também que a gente é ser humano, não adianta eu ficar aqui, me traz um banquete e sentar aqui e esperar que vai cair do céu aqui, né? A gente precisa fazer o nosso caminho. E eu já vinha trabalhando um pouco disso, de entender um pouco mais de como eu poderia olhar para algo, desejar algo e fazer esse algo se concretizar. Quando a gente chega nesse programa, e aí, olho para mim, choro, abraço, acolho, amo, né? Aprendo, remodulo. E aí chega nesse momento de metas. Metas baseadas em quem você é. Sim. Então, baseado em quem você é, o que você consegue fazer? O que você quer?
eu quero atender, eu preciso de aumentar minha cartela de clientes. Foi isso que aconteceu. Eu quero aumentar minha cartela de clientes. Então, eu preciso de ter tantos clientes com valor médio de atendimento X. Tá bom. Então, essa meta, ela é palpável? Ela é real? Então, deixa eu sentar e estudar o que eu já atendi. Quantas pessoas já atendo? Qual a média? Tá bom. Então, quanto eu preciso de aumentar? E aí, eu fui estruturando isso. E aí, eu me arrepia demais da conta, porque foi uma grande transformação na minha vida. Uma grande transformação de falar, fiz a minha meta, alcancei a meta que eu coloquei. E aí, é um lugar de poder pessoal, misturado com muita alegria, misturado com, agora eu sei crescer mais. Próxima meta, deixa eu já estruturar. Dá pra fazer. Exatamente. Porque eu sou essa pessoa do sentir, então eu sinto, né? É isso, eu jogo pro universo e eu quero de volta, mas hoje eu ponho meu pé no chão e eu faço acontecer Isso. também. Uhum. Eu Você coloco a contemplou. minha atuação. O que eu preciso junto fazer com para isso. isso acontecer? Né? Exatamente. Com a minha essência. Se eu sou essa pessoa, né, que traz isso, como eu posso conectar isso com algo que eu preciso fazer, com o meu plano de ação, o que eu preciso, né? Você teve que fazer muitas coisas, especialmente o que você precisou ser para isso acontecer. Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu usei muito da força da integridade, que é uma das forças que eu tenho. Então, de trabalhar essa integridade, de revisitar. Então, se eu fiz uma meta, eu revisito toda semana ou uma vez no mês, enfim, da forma como eu estipulo. E em algum momento eu me perdi de mim. Por quê? Porque eu falei, é isso. Então, é assim que eu tenho que fazer. Super empresária. Pá, Isso. O racional. E eu sou quem? Vou repetir mais uma vez. A pessoa do sentir. Então, tem um momento que eu falo, ixi, não fechei esse mês. Deixa eu me visitar, deixa eu fazer aqui, deixa eu deitar na grama e meditar. E aí eu levantar e falar, putz, vou fazer um vídeo. Legal, vou mandar mensagem para tal pessoa. E aí parece que as coisas voltam a fluir. No flow, por ser quem eu sou. É sobre respeitar o seu processo, né? Sim. Então, não é porque eu coloquei uma coisa no papel que se Que é aquilo... ferro e fogo. Isso. Então, como é que eu vou permitir este fluxo da vida sem perder quem eu sou e sem perder de vista meu negócio também, né? Porque a gente precisa cuidar dos dois. Eu acredito que é muito sobre isso, né? Sim. E quando vocês olham para o futuro, o que vocês visualizam? Tem algo que vocês visualizam dessa bagagem que ela pode apoiar vocês? É muito legal porque a... Gente, tá esquecendo. Amanda tá em outro... Amanda tá no processo. Ela tá aqui, ó. Eu tô Suspendeu. pensando em tantas coisas. Mas é muito legal. De porque cada, Amanda. eu nem Tá sabia, vendo? Não, a nem Amanda sabia se eu é ia falar isso. Várias a Amanda ca- é equilíbrio. A cabeça da pessoa, blim, 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 blim. A gente A falando... Amanda é a menos louca da gente. Sei! É muito legal porque a Thaís A mais falou equilibrada, sei! a Thaís falou sobre isso das metas. E aí ela colocou no papel e correu atrás e alcançou. Aí eu olho pra mim e penso, gente, pus minhas metas no papel. E eu já mudei tanto minhas metas no decorrer desse processo que eu fico, cara, não é mais isso que eu quero. Eu mudei muito, 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 Mas muito. é disso, por exemplo, eu que sou múltipla, Exato. eu não sei se vocês lembram, mas meu processo de escrita de meta, eu fiquei bugada por Um tempo. eu chorar, ligar para pedreiro chorando. Eu falei, eu não consigo fazer uma meta, eu não consigo olhar para uma coisa e falar, é isso que eu quero. E se não for isso que eu quero? Era essa a minha pergunta que eu falava pra ela, e se não for, Dri, o que eu quero? E se eu alcançar e não for o que eu quero? Me Mas é fazer muito infeliz? engraçado porque eu tinha certeza do que eu queria. Uhum. Aí mudou completamente. Hoje o meu foco é mulheres. Então, assim, o projeto Florescer, que era algo que acontece uma vez por ano, já está acontecendo 2 vezes por ano e eu quero que ele cresça. Então, hoje minha meta é carregar comigo mulheres, porque eu tô vendo a importância disso, dessa conexão, da gente estar juntas. Então, hoje é isso que eu vejo para o meu futuro. Ampliou para outros projetos, né? Exato. Explica o projeto Florescer. O Projeto Florescer, ele é um projeto para mulheres que estão buscando elevar a autoestima, o autocuidado, o amor próprio. Ele é um projeto que nasceu porque a Amanda da adolescência, como eu falei, ela tinha muitas dores. E aí, por coincidência do destino, do universo, mulheres assim chegavam até mim. E até então eu não entendia que era por isso que eu queria trabalhar com mulheres.
Então, elas chegavam para fazer as fotos, eu podia entregar ela a mulher mais linda que ela fosse, a forma de fato como eu vejo ela. Ela não ia se enxergar bonita, porque ela estava machucada por dentro, muito ferida e precisava de uma atenção. Mas por que ela não fazia isso? Porque estava ocupada cuidando do marido, do filho, da casa, das coisas, da vida, e não olhava para si. Então esse projeto ele foi desenvolvido para que as mulheres passassem a se olhar com mais carinho. Então eu desenvolvi 21 dias de exercício para que de fato vire um hábito e entre na rotina dessas mulheres o autocuidado. Porque até chegar o dia do ensaio elas já estariam mais preparadas para se olhar. Então elas não chegariam no dia da sessão com medo de olhar e ver de fato quem elas são, porque elas já tinham criado esse hábito de olhar para si. E agora esse projeto, que antes era um grupo de WhatsApp, concluía num ensaio, se tornou um encontro presencial e que vem cada vez mais, eu tento sempre agregar profissionais para trabalhar comigo. Então cada edição tem sido uma mais especial que a outra. Eu já tive o privilégio de ter a Adri participando em uma das edições. Esse mês vamos participar Esse mês vamos ter a próxima edição. Dia 31, né? Dia 31 desse mês. De agosto. Começa... Não sei se esse episódio vai antes ou depois. Acho que esse episódio vai sair depois, né? Do dia 31 de agosto. Então já vai ter acontecido. Sim. Mas no dia 31 de agosto vai acontecer o presencial. Isso. Aí segue para 21 dias no WhatsApp com os exercícios de autocuidado, conduzidos por você. E ao final... tem uma sessão de fotos que é literalmente uma experiência que você monta para essas mulheres, né? É para elas de fato verem tudo que elas construíram nesse processo. Então, essa mulher que eu olhei tanto, que eu desenvolvi, a gente finaliza nesse ensaio fotográfico, onde ela de fato floresce. E esse projeto ele nasceu em setembro, porque setembro é a primavera. Então, eu quero toda essa simbologia do florescimento pessoal. E é muito legal porque eu percebo que é um grupo de WhatsApp, as mulheres se conectam demais, demais, demais. E agora, tendo os encontros presencial, elas se conectam ainda mais. Então é muito gostoso ver todas elas se desenvolvendo, pegando uma na mão da outra, chegando até o final do projeto e concluindo com o ensaio. Então ver elas se olhando ali na foto e ver, cara, essa daqui sou eu, que eu tinha me esquecido. É muito lindo, é muito lindo. Nossa, acho que tá totalmente ligado. Essa daqui sou eu mesma, me encontrei. É assim que eu saí do seu ensaio. Foi assim. É lindo demais. É muito gostoso participar dele, né? A gente já teve essa experiência como participantes. A gente sai de lá falando, nossa, sou eu! Sou eu. Que gostoso. E assim... quando a gente vai tirar foto, a gente se sente às vezes meio incomodada, né? Pelo menos eu pensava isso antes de conhecer a Amanda. Mas onde eu vou colocar a mão? Gente, a Amanda faz de um jeito que quem olha acha que nascia assim. É tudo a Amanda que tá por trás ali, ó, conduzindo a gente. E você vai indo, quando você vê, você fez um monte de coisa. Então é muito lindo acompanhar também as outras mulheres, além de nós, né? E acho que pra gente encerrar, se você quer falar algo? Não, acho que... Sentiu uma... Não. Acho que pra gente encerrar, então, que a gente tá chegando ao final. Cheio de emoções, como era pra ser, que esses são os nossos bastidores, né? De chorar, de rir, de engasgar. Esses são os nossos bastidores. E assim, tanta coisa acontece, né? Não é simples. Ou melhor, pode ser simples, mas é desafiador em muitos momentos, o tempo né? todo, né? A gente tá sempre em desafios. Mas né? a gente tem tentado trazer uma simplicidade em como a gente pode fazer isso e sermos potência uma para outra. Eu acredito que, para a gente encerrar, uma palavra para o que significa essa comunidade para vocês. A gente vai parecer clichê, mas é qual gratidão. Gratidão? Nossa, muita, 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 muita. Fico pensando, gente, se eu não tivesse conhecido você e todo esse projeto 1 ano e meio atrás, eu não tenho ideia de onde eu estaria hoje, mas com certeza muitos passos atrás. Então, assim, muita gratidão. Ai, gratidão é toda minha. Não, além da gratidão, que eu acho que está intrínseca, vamos complementar a sua visão. Eu vejo muito como potência, né? Assim, a potência do que isso está criando e que está reverberando, que sai de uma, vai para duas, de duas vai para 10, de 10 vai para 30 e daqui a pouco, sei lá, quantas mulheres vão estar nesse processo de desenvolvimento, assim,
nesse lugar que a gente tinha tanta carência, né, de poder expor e pensar como a nossa vida. Então, para mim, é Potência. Potência. Eu acho que para mim é liberdade. Eu acho que Também. quando a gente se conhece, quando a gente olha para o outro com mais compaixão, a partir do momento que você se conhece, primeiro que muito dificilmente as outras pessoas vão começar, foi o que você falou, né? A te moldar e falar, é isso, é aquilo. Não, a pessoa te olha e fala, ai, nem vou falar, porque isso daí a Juliana não vai concordar. Já sabe que não faz parte mais de quem você é. Mas além disso, quando a gente olha para uma outra pessoa, né? E você fala, é quem ela é. Ela ainda não está enxergando, né, a potência dela. Mas eu respeito o tempo dela. Sim. Além da liberdade que você cria e gera para você, de ser quem você é, de existir com toda a sua essência, você fala para o outro, aqui, nesse meu espaço, você pode ser quem você quiser ser, quem você é de verdade. Que lindo ser você, né? Que lindo ser você. Você tinha feito, eu entendi, até depois vocês fazem um recorte. A parte do futuro, acho que você falou, eu não falei. Eu acho que não. Do futuro, eu falei? Não Não. falei, né? Mas eu também não sei o que eu vou falar. Mas fala o que vier. Porque se surgiu algo aí. Não, é só por conta da sequência do podcast, para depois não ficar falho, né? A comunicóloga. Porque daí... Aqui não tem ordem. Você vai na tua ordem. O que você tá vendo pro futuro, Ju? Depois do programa? Com essa bagagem que você tá trazendo, o que você tá vendo pro seu futuro? Eu acredito que a partir do programa eu consegui atualizar muito desse lugar de ajudar quem eu já ajudava, que, né, vinha muito com vínculo de empresa, e eu nunca atendi empresa por empresa, eu sempre atendi empresa pela pessoa, né? Então, minha comunicação sempre foi essa, né? Mas eu acredito que vai desenvolver muita coisa ainda que eu não sei dentro de mim e que está em desenvolvimento, como alguns projetos que eu estou começando a migrar um pouco para esse lado de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, mas o que eu sinto, Dri, é que é uma carga de diferencial na minha vida e que daqui para frente a gente só vai carregar semeando aquilo regando, que você trouxe, plantando outras coisas e semeando a partir disso. A partir disso. Então, para mim é muito difícil, como múltiplo, dizer para você que este é meu caminho e eu vou para ele, sei lá. O seu caminho vai ser meu caminhos. Eu vejo como caminhos e que a gente possa levar tudo isso que você plantou na gente, que a gente possa ser fruto para outras pessoas. Nossa, você trouxe algo tão importante que o Juntas Florescemos é sobre isso, né? E esse Juntas Florescemos contempla outras pessoas de fora da nossa comunidade, porque a gente tem uma raiz dentro da psicologia positiva, né, da teoria do florescimento, e a psicologia positiva tem uma meta, até 2051, 51% da população mundial em florescimento. Então isso que você traz é sobre isso, que a gente possa, se a gente levar isso para nossa casa, para os nossos amigos, para quem está com a gente, todas nós vamos estar ajudando a essa meta a ser batida. Então, muito obrigada, mulheres. Estamos chegando ao final. Eu posso encerrar esse episódio com uma historinha? Pode, claro. E já pede para todo mundo seguir, compartilhar, e fechou. Tá bom. Tem uma historinha que fala assim, ó, um menino vai conversar com o pai, o menino tava observando uma árvore muito bonita e ele vai perguntar pro pai dele, pai, essa árvore é tão bonita, mas para que ela serve, né? E aí o pai começa a explicar pro filho, né? Ele fala, filho, uma árvore, ela tem tronco para ser sustentação, para ser o tamanho que essa árvore vai chegar. Tem gente que é tronco. É segurança, é força, talvez eu não vou conseguir falar tudo, mas a gente vai junto. A gente tá junto, tô te apoiando. E que cresce tanto que chega uma hora que ele divide e vai crescendo menorzinho, mas continua a crescer. E aí ele fala assim, pai, mas e as folhas? Serve só para ficar ali balançando? E aí o pai fala, filho, a folha, ela traz uma parte da vida dessa planta. Ela faz a fotossíntese. Através dessa comunicação da folha, que usa o raio do sol, vem vida para dentro dessa árvore. Tem gente que é folha, porque a folha protege,
dá sombra e faz até outros brotinhos de árvore menor crescer do chão. E aí ele fala assim, pai, mas e tem árvore que tem flor, né? Ele falou, filho, e tem gente que é flor, porque traz a beleza para o dia a dia das pessoas. E aí ele falou assim, tem árvore, inclusive, que tem fruta, que serve para nutrir as pessoas. Tem gente que é fruta, que traz nutrição, que traz doçura para a vida de outras pessoas. E aí o menino falou assim, pai, mas tem a árvore também é raiz, né? Tem a raiz também, e eu acho ela uma grande boboca. Porque ela fica lá embaixo da terra, ninguém vê ela, ninguém nem sabe que ela existe. E aí o pai fala, filho, tem gente que é raiz, tá, Adriana? Que fica lá embaixo da terra, escondidinha. Que, inclusive, muitas das vezes, sente o cheiro do estrume para poder captar água, captar nutriente e fazer essa árvore crescer e ter tronco, ter folhas, flores e frutos. Quero te agradecer por ser a nossa raiz. Nossa, gente, obrigada. Nossa árvore inteira, na verdade, né? Olha, Porque assim, pra mim é o combo completo. Que linda essa história, muito obrigada. De fato, os bastidores são complicados e realmente tem cheirinho de estrume em algumas coisas. Mas se não fosse vocês sustentando tudo isso, confiando junto comigo, o que seria de mim, né? Eu estaria conversando, como eu já brinquei com vocês várias vezes, eu, minha mãe e minha avó. Na primeira, se não for ninguém, vai ficar eu, minha mãe e minha avó conversando, hein? E no fim, o negócio aconteceu. Então, se não fosse vocês, realmente isso não aconteceria. E eu fiquei lembrando do quanto você trouxe essa questão da raiz, da folha. Tem gente que é sol, que aquece. Tem gente que é igual o rio, né? Que traz refresco pra gente. Então, isso me trouxe também uma reflexão do quanto a gente precisa aceitar como cada um é e não querer que quem é sol seja rio, quem é rio seja, né? Não querer que quem seja tronco seja a folha, cada um seja e possa estar né, de nos seus devidos lugares, né? E aí a gente é potência e a gente está entre mulheres e vocês estão brilhando. Vocês estão brilhando muito. E aí aqui vai uma torcida para quem estiver vendo e escutando essas mulheres, que vocês possam torcer por elas também, sabe? Ver o crescimento de uma outra mulher e achar isso bom, e achar isso gostoso, né? Torcer por elas também. Então, é isso que eu espero de quem esteja vendo. Muito obrigada, mulheres, mesmo. Quem tá vendo, por favor, curte, compartilha, comenta. Que a gente aí chegou ao pode colocar final. falar só nossos arrobas pra gente Aí vocês vão colocar, né? encerrar? Rodrigo, vocês vão colocar, né? Nosso diretor aqui que tá comandando tudo. Muito obrigada, gente. Um beijo. Esse foi mais um episódio do podcast Juntas Florescemos.